Olá, meus amigos e minhas amigas. Para quem não me conhece, vocês saibam que eu sou o Leonardo Agostini, um advogado aqui que gosta de resolver problemas, não de criar problemas. E hoje veio aqui tratar com vocês de um tema muito interessante, aí que para mim, na realidade, me deixa um pouco irritado, que está relacionado aos privilégios da fazenda pública. Estava tratado no tema 769, julgamento agora de abril de 2024, pela primeira sessão do STJ, e esse tema privilégio da fazenda pública em execuções fiscais. Então fica comigo aqui que você vai ver o que vou te falar. Senhoras e senhores, vejam só. Quando você é uma pessoa física, o que você faz lá, pessoa física ou jurídica, né, que teve lá um calotinho, pegou um cheque que não foi pago, um contrato que não foi cumprido e você quer executar aquele título extrajudicial, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um contrato advogado, obviamente, se for uma ação acima dos 40 salários mínimos, 20 ou 40 salários mínimos, né, no estado e nos juizados especiais. Se for acima de 20 salários mínimos, terá que ser assistido por advogado. Você contrata o advogado e esse advogado vai tentar o quê? Recuperar esse crédito. Tomar do devedor bens que possam, então, satisfazer essa execução. Muito bem. E qual que é a lógica desse procedimento? Esse procedimento vai estabelecer muito rapidamente que meus amigos processualistas vão explicar muito mais, até sugiro aí, vai lá na página do meu amigo, professor Guilherme Corrêa, excelente processualista, vai ter tema, depois vou tentar deixar na descrição aqui do vídeo o tema que ele trata aí de procedimentos, né, executórios, da execução de título extrajudicial, e você daí terá um maior aprofundamento do tema, mas vamos lá, falando aqui da minha vida prática profissional. Eu pego um cliente, o cliente me contrata, eu vou lá executar um cheque, título de executivo extrajudicial, eu entro então com a execução, é dado um prazo para que faça o pagamento, 3 dias para fazer o pagamento, sob pena de prosseguir na penhora de bens. Então, daí um não pagamento, eu começo uma via sacra. Eu vou tentar, então, localizar bens do devedor para que eu possa satisfazer aquele crédito, perfeito? E o que eu, Leonardo, daí começo? Já faço aquela pesquisa básica e já entro com o tal antigamente Passejud, né? Mas a penhora aqui de créditos que estão aqui em aplicações financeiras, que estava no banco, enfim. Começo pela primeira possibilidade, que é o inciso primeiro aqui tratado na disposição processual civil. Pois bem, eu vou lá começando então a pegar aqui e tentar penhorar os ativos de crédito, que é o dinheiro no banco, dinheiro na conta corrente, dinheiro na aplicação financeira, etc. Não consigo, o que eu vou fazer? Eu vou seguir uma ordem cronológica de bens que eu posso buscar do devedor. E vou lá tentar, daí, depois dos ativos de crédito, eu vou tentar ações e títulos imobiliários, vou passando lá por veículos, bens móveis ou imóveis, e vou seguindo aquela ordem decrescente, sempre tentando depois não consigo, vou tentando o outro, depois não consigo, vou tentando o outro, e vou tentando, e vou tentando, e vou tentando, até chegar na 10ª opção, que é a chamada penhora de faturamento da empresa. Eu vejo que o indivíduo que não me pagou aqui, ou quem não me pagou é a pessoa jurídica, eu falo, essa pessoa jurídica fatura, então imagine que ela seja aqui uma pessoa jurídica que presta serviços para uma grande companhia, então ela presta serviço para uma companhia telefônica, Vivo, TIM, enfim, e ela tem um contrato, né, em que recebe um valor mensal. Eu vou lá falar, opa, tem esse contrato aqui, vou tentar penhorar o faturamento, porque ela não tem como escapar disso. Ela recebe na conta dela, até pagar seus funcionários, pagar todas as suas obrigações, e eu quero a penhora sobre esse faturamento. Mas veja, é a 10ª posição lá prevista no artigo que trata da ordem de penhora, a ordem legal da penhora. Então é a 10ª posição. Perfeito? Acho que é artigo 834, estou me fugindo a cabeça aqui, mas aí depois eu confirmo, se não tiver aqui, o meu editor corrige aqui na tela. Pois bem, 10º lugar da penhora. Então eu vou tentar. Primeiro eu tento penhora de crédito, depois eu tento ações e títulos imobiliários, depois eu vou para bens móveis, depois eu vou para bens imóveis e semoventes, uma vaquinha, um boizinho lá na área rural, depois tento ali um jet ski, que é, ou então um iate, uma lancha, que são penhora de navios, né, de possibilidade de penhora de navios e aeronaves, e assim, até chegar na 10ª opção, penhora de faturamento da empresa. Por que é a 10ª opção? Porque a dificuldade, né, na penhora de faturamento da empresa, porque, veja, essa empresa vai ter que pagar esse custo, né, aliás, tirar do seu faturamento essa parte da penhora, pode comprometer aqui, eventualmente, a saúde financeira da empresa, e, além disso, você tem que fiscalizar esse tipo de comportamento, mais ou menos como se fosse ter que eleger alguém para ficar ali administrando aquela penhora.
Piorou 30%? Ah, mas piora 30%. Piorou 10%? Pior 10%. É só 10% que está saindo? Então mesmo, está usando para fraudar outra conta? Enfim, é difícil. Então você tem todo um procedimento aqui relacionado a isso. Pois bem, é a 10ª lugar pior. O que aconteceu agora com esse julgamento do tema repetitivo 769? Vai lá o Estado, esse Estado que, coitadinho, né, ele não tem condições nenhumas. Os procuradores ganham muito mal, muito mal. Eles são, poxa, pessoas extremamente desqualificadas, não são qualificados profissionalmente. O concurso é muito fácil para passar, ninguém quer fazer esse concurso, então eles não têm qualificação técnica para poder se aprofundar nos estudos, né? Então, assim, é difícil a vida deles, dos procuradores. Ganham muito mal. Todos os advogados, nós aqui, os advogados ganhamos centenas de milhares de reais mais do que eles. Pois bem, esses coitadinhos dos procuradores aqui, enfim, a União, Estados e municípios, que também são os coitadinhos, né? Eles acabam por ter aquele privilégio da lei de execução fiscal, quando estão tratando aqui da recuperação de crédito da União, dos Estados e dos municípios. Tanto é que vem aquela execução fiscal que vocês sabem lá, que preenche os dadozinhos, e, enfim, joga lá, às vezes está tudo errado, ninguém entende nada, CDA, pois bem, você impugna tudo aquilo e o judiciário fala, não, está tudo certo, porque é difícil, coitada da situação. Não tem orçamento para esses coitadinhos, né? A fazenda pública é uma pobre coitada, ela tem que ser privilegiada. Pois bem, não bastasse tudo isso, o que acontece agora? O STJ foi instado a resolver uma seguinte situação. Acabou afetando esse recurso repetitivo, né? Eu estou falando do tema 769, falou o seguinte, eu posso penhorar faturamento da empresa? Sim, admitir esse penhoramento do faturamento da empresa, mas, tal como todos os outros demais entes, né, privados, eu vou obedecer essa ordem aqui disposta no CPC, que é começando lá, penhora de ativos financeiros, depois toda essa ordem que eu for falando, vai tentando bem imóvel, computador, depois tenta uma máquina fotográfica, tenta uma motoca, tenta um automóvel, enfim, vai seguindo essa ordem até chegar lá no inciso 10º, na 10ª opção, que é penhora de faturamento da empresa. Pois bem, e a União, os Estados municípios começaram a tentar passar para cima. Não vou esperar até a 10ª opção. Vou lá direto para penhora de faturamento, porque eu já quero pegar faturamento. É mais fácil, né? Claro que é mais fácil. Pois bem, e o que o STJ foi então estado provocado a decidir sobre isso? Ele pode, o ente público, desconsiderar ou deixar de seguir este caminho aqui para tentar atingir o patrimônio do devedor? E havia aqui, então, uma divergência. Tanto é que o assunto precisava ser tratado pelo STJ, né? Pacificado pelo STJ. E então a divergência era, pode ou não pode? E o STJ acabou, resumindo aqui, o acordo não está publicado no momento que gravo esse vídeo. Depois posso fazer um comentário até maior, mas não quero perder a oportunidade de já deixar a informação e também minha opinião sobre isso, senhores. Pois bem, o STJ vai lá e fala o seguinte, não, olha, pois é, enfim, esse aqui é uma dificuldade, mas nós temos aqui que manter o Estado pequeno, coitadinho, né? O Estado aqui quase não tem arrecadação, não podemos deixar os devedores frustrarem a execução, e eu autorizo, em resumo, autorizou que o Estado utilizasse esta penhora como a segunda opção. Tá? Deixa de ser a 10ª para passar a ser a segunda. Interessante, né? Então, ele tinha que percorrer todos esses caminhos para chegar lá na 10ª. Então, a primeira opção, obviamente, continua a mesma, né? Vai tentar penhorar o dinheiro na conta do devedor. Paciência, vai tentar. Tá? É do jogo, isso para todo mundo. Só que nós, pessoas físicas, simples, mortais, pessoas jurídicas também aqui, que estão aí trabalhando para tentar recuperar seus créditos, tem que seguir todo aquele procedimento. Muito excepcionalmente vai para a penhora de faturamento. Se você que é experiente como eu, tenho mais de 25 anos trabalhando nisso, apanhando aí no judiciário, você vai lá, pede para o judiciário, pede para o poder judiciário fazer a penhora lá, passar da 10ª para a segunda opção, porque vê que o devedor até pode fazer com que essa empresa seja aqui descontinuada, o juiz vai falar, não, meu amigo, porque isso, vou obedecer a ordem legal, está aqui, eu não posso descumprir a lei. Veja o primeiro, inciso segundo, inciso terceiro, inciso quarto, não posso, como assim? Tá? E ele, com toda razão, está seguindo a lei, fala, só quando você demonstrar todos esses requisitos é que você pode avançar no patrimônio do devedor. Pois bem, agora a União não tem mais isso, estados e municípios também não, porque o STJ disse, não, poxa, coitado, pobre coitado, está querendo defender o bem público, se tem que defender o bem público, ela pode ter mais esse privilégio. E aí, em resumo, era isso que eu queria falar com vocês. Veja, o STJ acaba, nesse tema repetitivo, de autorizar essa
penhora aqui, esse avanço, né, essa penhora sobre o faturamento da empresa, com todos os problemas decorrentes disso, né, senhores? E autoriza essa penhora para que ele avance, deixe de ser a 10ª opção para que seja a 2ª opção. Então aqui me preocupa mais que seja dado mais um privilégio para a empresa, seja autorizado, né, pela legislação. Aqui estabelece uma ordem de rigor, lendo a Lei de Execuções Fiscais conjuntamente com o CPC, você autoriza que seja dado mais um privilégio à Fazenda Pública, essa Fazenda Pública que já é gigante, não há preocupação em diminuir o Estado, mas sim em avançar sobre o patrimônio do cidadão. Não estou aqui defendendo devedor tem que pagar as contas, tem devedor que é muito mau caráter, tem devedor que é muito sem vergonha, mas aqui o fato é, se é pau que bate em Chico, bate em Francisco, eu diria meu cunhado lá, que é Francisco, né? Um abraço para ele. Pois bem, se eu tenho que dar privilégio para a Fazenda Pública, também tenho que dar privilégio para as pessoas normais, que não sejam os entes públicos. Por que mais um privilégio? Para vocês verem a dificuldade, vejam como é uma das coisas que me irrita. Primeiro, me irrita que no Estado de Direito nós estamos dando mais privilégios a esse monstro do Estado. Primeiro ponto. Quem me conhece já sabe o meu pensamento aqui, não tenho medo de me posicionar. Segundo ponto, quem sabe também, quem advoga, sabe a dificuldade que é de fazer um acordo com a Fazenda Pública após a execução fiscal. Tá? Principalmente quando estamos falando de estados e União. Tá? Por que digo isso? Porque os procuradores estão numa posição muito confortável. Já está executado, o crédito já está ali eventualmente inserido, a discussão vai demorar muito tempo e você tem que garantir com dinheiro. Aqui, eventualmente, o seguro, fiança, quando você consegue, no caso de grandes empresas que não podem ter seu faturamento atingido, não podem ser inscritas em cadastros restritivos, então já há esse medo dos contribuintes, e além disso, quando você vai negociar, ele não vai abrir mão dos honorários dele. Não vai, porque o problema não é dele. Ele não tem que dar satisfação ao contribuinte. Tá? O advogado privado, como sou eu, como é você, que provavelmente está me assistindo, ele vai chegar lá, o cliente vai falar, doutor, estou desesperado, dá o desconto, pelo amor de Deus, não inviabiliza esse acordo. E nós, com este cuidado de manter o cliente, manter uma atividade empresarial, manter também o interesse da satisfação do crédito, nós abrimos mãos dos nossos honorários. Então a gente, na atividade privada, tenta conciliar, tenta resolver o problema com prejuízo financeiro. Aqui é um advogado honesto, obviamente, né? Aqui sempre estou tratando do advogado honesto, que deve ser o modelo, tá? Pois bem, lá na Fazenda Pública, não, eu falo com um, falo com outro, e não acontece, principalmente nas grandes procuradorias. O problema não é meu, o problema é seu, você que inadimpliu. Eu vou só cobrar e eu vou me garantir. E se quebrar, quebrou, paciência, acabou. Então, é isso que me irrita, senhor. Então, assim, tem alguns amigos, poucos amigos que são procuradores, procuradores de Estado, procuradores de município, enfim, eles não vão ficar preocupados com isso, procuradores da União também, né, e advogados da União, também não vão ficar preocupados por isso, porque eles sabem da minha crítica a isso. Então, aqui, mais um privilégio dado à Fazenda Pública. Se você acha certo, tá bom. Eu realmente não consigo mais entender quando nós estamos diante de um Estado com amplas ferramentas para conseguir a obtenção dos seus resultados. E cada vez mais usando o dinheiro de forma, no mínimo, de uma forma que não consegue trazer para nós os benefícios que nós esperaríamos, né? Então, de forma errada, não digo malversação, tá? Mas má condução, porque se eu não queria pagar plano de saúde, eu tenho que pagar. Não queria pagar escola particular, eu tenho que pagar. Eu não queria pagar uma série de serviços relacionados, por exemplo, de segurança pública, tem que pagar. Por quê? Porque o Estado não dá conta de nos dar com eficiência todos esses serviços para todo mundo. Então, está arrecadando, cada vez arrecada mais e cada vez entrega menos. E fecha o cerco ao cidadão. Pois bem, eu queria só falar com vocês, aqui mais um desabafo, uma notícia importante, você que está trabalhando no tributário vai ver muito disso, mas você trabalha no empresarial como eu também vai ver muito disso. Então, fique atento, provavelmente se você é empresário, você vai ter esse cuidado e vai ter a possibilidade, e tem que controlar muito isso para não ver o seu faturamento ser piorado e às vezes até inviabilizar eventualmente a sua atividade. Enfim. Dito isso, senhores, era mais isso que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje. Se você está gostando, se gosta desse tipo de comentário, enfim, de análise de julgamentos,
saibam que eu posso fazer para vocês com o maior prazer. Só claro, obviamente, você tem que colocar aqui nos comentários, tá gostando, não tá gostando, tem que compartilhar, porque daí eu vejo a movimentação, eu vejo o que tá dando aqui mais ibope e falo, não, vamos então fazer mais uns comentários aqui depois. Caso contrário, eu não tenho aqui, eu vejo que a divulgação não está atingindo o público tão necessário. E continuo só com as aulas. Mas se você gostou do conteúdo, curta, compartilha, será uma satisfação também ver a sua opinião. Você concorda ou não concorda com os privilégios dados à administração pública? Dito isso, obrigado pela sua atenção mais uma vez. Vamos nos ver no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!